Você já imaginou que a forma como as empresas cuidam das pessoas começou há milhares de anos? Da construção das pirâmides até a inteligência artificial nos escritórios, a gestão de pessoas sempre foi essencial para mover sociedades e empresas. Hoje, vamos explorar essa história fascinante e entender como passamos do trabalho forçado nas civilizações antigas para o RH estratégico que conhecemos no século XXI. E acredite, tudo começa muito antes das fábricas e computadores. Vamos voltar às origens, onde a organização do trabalho já era vital para erguer impérios. Na Mesopotâmia, registros em tábuas de argila já mostravam como os povos controlavam tributos e trabalho agrícola. No Egito Antigo, o faraó coordenava milhares de pessoas em projetos gigantescos como as pirâmides. E como isso era possível? Pela divisão clara de funções. Arquitetos planejavam, mestres de obra comandavam e trabalhadores executavam. Essas primeiras formas de administração já incluíam hierarquias, especialização de tarefas e até registros de produtividade. O trabalhador, muitas vezes, não tinha direitos, mas era peça central para o sucesso da coletividade. Durante a Idade Média e o Renascimento, o trabalho assumiu outra forma com o surgimento das corporações de ofício. Eram associações de artesãos que regulavam a produção, definiam preços, controlavam a qualidade e organizavam o aprendizado. Jovens começavam como aprendizes, depois se tornavam oficiais e, com experiência, alcançavam o título de mestre. Esse modelo artesanal garantia prestígio social e valorizava a transmissão de conhecimento de geração em geração. Mas também era restritivo. Só quem pertencia à corporação podia produzir e vender, o que limitava-se a inovação e a escala produtiva. Ainda assim, foi uma fase crucial que moldou conceitos de organização, qualificação e status do trabalhador. Mas se nas civilizações antigas o foco era a organização e hierarquia, a história mudaria radicalmente séculos depois, quando as máquinas começaram a ditar o ritmo do trabalho. Bem-vindo à Revolução Industrial. No século XIX, a Revolução Industrial transformou profundamente o trabalho. As fábricas exigiam produção em massa, com jornadas de até 14 horas em ambientes precários. Homens, mulheres e até crianças trabalhavam em condições desumanas, o que deu origem a greves e sindicatos. Foi nesse cenário que surgiu Frederick Winslow Taylor, engenheiro norte-americano e criador da administração científica. Taylor acreditava que existia sempre uma melhor maneira de executar cada tarefa. Para isso, ele cronometrava os movimentos dos operários, eliminava desperdícios e definia tempos ideais para cada atividade. O impacto? As fábricas aumentaram a produtividade e reduziram custos. Mas havia um preço. Os trabalhadores perdiam autonomia e eram tratados como peças de engrenagem. A gestão focava no controle e na eficiência, deixando de lado a satisfação humana. Mas logo o mundo descobriu que a produtividade não dependia apenas de máquinas e cronômetros. A chave estava, surpreendentemente, no comportamento humano. É aí que entra a famosa experiência de Hawthorne. Nos anos 1920, um grupo de pesquisadores liderado por Elton Mayo realizou estudos na fábrica da Western Electric, em Chicago. Esse estudo ficou conhecido como a experiência de Hawthorne. O objetivo inicial era medir se mudanças no ambiente físico, como a intensidade da luz, aumentariam a produtividade. Mas o que os cientistas descobriram foi surpreendente. Os trabalhadores produziam mais não por causa da iluminação, mas porque se sentiam observados, valorizados e parte de algo maior. A conclusão foi revolucionária. Fatores sociais e psicológicos, como motivação, liderança e relações interpessoais, tinham mais impacto na produtividade do que as condições físicas. Essa experiência não aconteceu no Brasil, foi nos Estados Unidos, mas seus resultados influenciaram o mundo inteiro e abriram as portas para a teoria das relações humanas, que via o trabalhador como ser social e não apenas econômico. E enquanto o mundo discutia motivação e comportamento humano, o Brasil passava por profundas transformações. O país deixava de ser rural para se industrializar, e logo uma lei mudaria para sempre as relações de trabalho. A CLT. No Brasil,
A década de 1930 marcou a transição de uma economia rural para um processo acelerado de industrialização, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com o crescimento das fábricas, os trabalhadores enfrentavam longas jornadas, baixos salários e ausência de proteção legal. Greves e movimentos operários se multiplicavam, exigindo direitos básicos. Foi nesse contexto que, em 1943, o presidente Getúlio Vargas instituiu a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT unificou diversas normas trabalhistas e trouxe garantias fundamentais, como jornada de 8 horas, férias remuneradas, descanso semanal e proteção contra demissões arbitrárias. A lei foi uma resposta às tensões sociais da época, buscando equilibrar a relação entre capital e trabalho. Ao mesmo tempo, consolidou a imagem de Vargas como o pai dos pobres, fortalecendo seu projeto político de Estado desenvolvimentista. Com direitos garantidos e a valorização do bem-estar humano ganhando espaço, a gestão de pessoas deu um novo salto quando a tecnologia entrou em cena. É a vez da digitalização transformar o RH. Nos anos 70 e 80, a chegada dos computadores revolucionou o RH. Os primeiros softwares de folha de pagamento e sistemas ERP reduziram o tempo de processos burocráticos em até 60%. Essa automação abriu espaço para que os profissionais de RH deixassem de ser apenas administradores e passassem a ser estrategistas. Foi também o momento em que surgiu o conceito de capital humano, destacando o valor intelectual e criativo dos colaboradores. Empresas começaram a investir em employer branding, treinamento e desenvolvimento. Não era mais apenas sobre contratar e pagar, mas sobre atrair e reter os melhores talentos. Mas essa mudança não parou aí. O RH não queria mais apenas registrar dados, ele queria prever o futuro. É nesse ponto que nasce o RH estratégico. No século XXI, o RH assume definitivamente um papel estratégico. A adoção de People Analytics permite decisões baseadas em dados, desde prever turnover até identificar quais líderes geram mais engajamento. Segundo a consultoria Falcone, 86% das empresas que usam People Analytics melhoram a qualidade das decisões. Além disso, programas de diversidade e inclusão passaram a ser vistos como motores de inovação. Hoje, empresas com RH estratégico têm 2,3 vezes mais chances de superar metas financeiras. Ou seja, cuidar das pessoas não é custo, é investimento. Mas e o futuro? Estamos apenas começando. A próxima fase já está acontecendo e tem nome: RH 5.0. O RH 5.0 integra tecnologia e humanização. Inteligência artificial já está presente em recrutamentos, realidade virtual é usada em programas de integração e machine learning personaliza a jornada do colaborador. E não é só tecnologia. A preocupação com saúde mental, propósito e sustentabilidade virou prioridade. Segundo o GPTW, 73% das empresas brasileiras já oferecem programas de qualidade de vida. O desafio agora é equilibrar dados e emoções, inovação e empatia. O futuro da gestão de pessoas é criar empresas mais inclusivas, produtivas e humanas. Da Mesopotâmia ao metaverso, a história da gestão de pessoas mostra uma constante. Nada acontece sem pessoas. O segredo do futuro está em valorizar o humano, mesmo em um mundo cada vez mais digital. Como você imagina o RH daqui a 10 anos? Deixe sua opinião nos comentários, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos como este.